A paz do Senhor, amados, mais uma escola bíblica dominical, e hoje nós vamos falar sobre é hora de derramar o coração. Então nós temos falado até o presente momento, nas últimas aulas, sobre confiança e alguns aspectos da confiança, a ideia de esperar no Senhor, ter firme os nossos corações no Senhor, porque dele vem a nossa salvação e outros motivos assim. Então nós confiamos no Senhor. Agora, quando nós falamos sobre derramar, e aí nós vamos abrir no Salmo de número 62, verso 8, para então entender o que isso tem a ver com a ideia de confiança e por que nós hoje estamos falando sobre é hora de derramar os nossos corações diante do Senhor. Então, Salmo de número 62, verso 8 diz: Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Então, para começar essa ideia de desenvolver essa aula, eu quero que os irmãos pensem numa coisa muito simples. Quantos de nós temos alguém que é muito próximo e que a gente poderia dizer que é o nosso confidente? Então, definição de confidente é a pessoa em quem nós confiamos contar segredos ou intimidades. Então, é uma pessoa em que nós falamos aquilo que é considerado confidencial das nossas vidas, ou seja, segredos ou coisas sigilosas. E isso tem tudo a ver com confiança, porque se eu não confio em alguém, ele não pode ser o meu confidente, não pode receber as minhas palavras, não pode saber tudo aquilo que está no meu coração. E o que nós temos visto na nossa sociedade ultimamente são o crescimento de muitas doenças ligadas a coisas psicológicas, né? Então, a depressão tem aumentado, síndrome de pânico, ansiedade e coisas do gênero. E meu entendimento como leigo, né, não é essa a minha formação, então meu entendimento como leigo é que muitas vezes nós não conseguimos suportar mais a pressão e entramos em uma dessas síndromes ou começando com alguns sintomas disso porque nós não conseguimos expor tudo aquilo que está dentro de nós para outras pessoas e não conseguimos externalizar isso. E ao não externalizarmos isso, nós começamos a ter grandes problemas e dificuldades. Então, a pergunta, se você tem um confidente, obviamente não é para despertar. Se você não tem, que você procure alguém e tenha ele, obviamente. Mas que você possa entender que existe um Deus que chama o seu povo à confiança e, segundo essa confiança, ele pede que você derrame diante dele o seu coração. A ideia de derramar aqui neste texto é a ideia de expressar profundamente ou em abundância tudo aquilo que está dentro do seu coração. Então, muitas vezes nós falamos que nós esperamos ou que nós temos expectativas, e isso tem a ver com aquilo que está sendo imaginado, pensado e digerido, os planos e propósitos dentro de nós mesmos. E que muitas vezes nós não falamos para ninguém, mas que nós precisamos aprender a, pelo menos, confiar isso a Deus, depositar isso diante do altar do nosso Senhor. Então, quando nós voltamos para o contexto desse texto, é interessante que esse salmo, ele parece uma canção e tem alguns hinos que nós
poderíamos tirar daqui. E ele começa no versículo 1 dizendo: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, quando nós chegamos aqui, existe aqui na minha Bíblia, e deve existir na de vocês, uma palavra entre parênteses que é selah, como se fosse um ponto final, como se fosse a mudança de uma ideia ou uma conclusão, né? Então, a gente pega esse trecho e vê que ele repete alguns versículos praticamente iguais uns aos outros, como se fosse um refrão de uma música, uma estrofe de um poema se repetindo. Então nós vemos no versículo 1, por exemplo, ele dizendo: a minha alma espera somente em Deus. E aí nós vemos no versículo 5, ó minha alma, espera somente em Deus. E aí então temos uma pequena diferença, mas a ideia central ainda é a mesma. O salmista conversando com a sua própria alma e tentando dizer a ela: existe a necessidade de você confiar e se segurar e se firmar somente no Senhor. E aí ele diferencia, porque dele vem duas coisas nesse texto que são importantes para as nossas vidas. A primeira diz: dele vem a minha salvação. E na segunda diz: dele vem a minha esperança. Então, a confiança no Senhor está tanto nele ser a fonte da nossa salvação, como ele ser a fonte da nossa esperança. Tudo quanto nós esperamos em Deus, que ele ainda fará, está guardado e firmado no Senhor. E a mesma ideia existe sobre a minha salvação, também está guardada no Senhor. E aí ele vai no versículo 2: só ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. E aí a gente vê isso no versículo 6: só ele é a minha rocha e a minha salvação é a minha defesa. Então, aqui eles estão literalmente iguais. Aí ele diz no versículo 2: não serei grandemente abalado. Então parece que ainda pode haver algum tipo de movimentação, de abalo, né, de variação, de tentativa de fazer com que você se mexa o seu fundamento, onde você está firmado. Só que no versículo 6 ele falou: não serei abalado. Então aqui já é uma afirmação muito mais restrita. Então, ele já passou por algum momento, alguma experiência com o Senhor enquanto ele estava discutindo esse salmo, de forma que ele vem e diz: olha, não serei grandemente abalado. Então, existe ainda alguma dúvida, alguma coisa que possa abalar a vida do salmista. E aí, no versículo 6, ele diz assim: não serei abalado. Porque se eu confiar no Senhor, não tem como qualquer situação que venha contra mim me abalar, me tirar do lugar correto. Então ele vai dizer outras coisas que são importantes, né? Então, ele ser a nossa rocha, ele ser a nossa salvação
e ele ser a nossa defesa. Porque aí ele começa entrando no versículo 3, falando sobre aqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão procurando com mentiras, com palavras que vão desanimar, tentar buscar a morte de um homem, maquinar o mal. Mas se Deus é a minha defesa, então eu não tenho que temer essas pessoas que estão maquinando o mal contra a minha vida. Eu preciso ser sábio, preciso ser astuto, mas eu confiando no Senhor, eu sei que eles não podem fazer nada pior do que o nosso Deus faria. E o nosso Deus é aquele que estará sempre nos auxiliando em todos os momentos, fazendo a nossa defesa. E ele continua dizendo que eles consultam como onde derrubar, deleitam-se na mentira. E aqui fala de uma característica que é muito complicada, que nós devemos prestar atenção para não sermos enganados. O texto diz que com a boca eles bendizem, mas no seu interior eles maldizem. Então, nós que não podemos sondar e entender tudo aquilo que vai no interior do homem, temos que tomar muito cuidado com elogios e cuidado com louvores que recebemos, porque na verdade a pessoa pode estar falando aquilo da boca para fora e desejando uma coisa muito contrária no seu interior. Ele dá um parabéns se você venceu ou chegou primeiro numa corrida, mas ele na verdade queria que você tivesse quebrado a perna, caído no meio do caminho, para que ele fosse o vencedor. Então nós temos que sempre tomar cuidado com isso, prestar atenção, lembrar que nós não estamos aqui para receber os louvores dos homens, nós estamos aqui para cumprir a obra, as ordenanças do Senhor, e sabemos que temos um galardão com Deus nos céus. Podemos sim receber louvores por atitudes muito boas que nós desenvolvemos, mas nós devemos lembrar que nós estamos aqui para representar o reino de Deus. Então toda a glória, toda a honra que nós recebemos devem ser revertidas para o Senhor. Toda a glória e toda a honra, todo louvor pertencem ao Senhor como o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus que é a minha rocha, como ele fala no texto. Então ele vai no versículo 7 repetir mais algumas vezes essa ideia. Então ele fala: em Deus está a minha salvação e a minha glória, e a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Então, ele está enfatizando aqui nessa segunda parte que a rocha da sua fortaleza e que o refúgio, eles só se encontram no Senhor, só se encontram no Deus verdadeiro. Não existe outro lugar em que eu possa me refugiar, não existe outro lugar que eu possa correr para encontrar um lugar forte, uma fortaleza, um lugar impenetrável. Mas nós temos o nosso Senhor que está ao nosso lado e Ele é esta fortaleza, Ele é este lugar seguro onde nós podemos confiar e descansar. A ponto de dizer, então, no versículo que nós abrimos essa aula: confiai nele, ó povo, em todos os momentos, em todos os tempos, em todas as circunstâncias, em qualquer que seja a dificuldade. Nós devemos confiar no Senhor. E aí, como um ato de confiança no Senhor, como um ato de que eu realmente tenho o Senhor como alguém estimado, em quem eu posso contar todas as coisas, em quem eu posso, para quem eu posso apresentar todos os meus planos e propósitos, então diante dele eu derramo o meu coração. Diante dele eu me esvazio de todas as minhas emoções, sentimentos, desejos, tudo aquilo que muitas vezes pode trazer ansiedade, angústia, frustração ou inquietação, ou até as coisas alegres, coisas felizes que nós temos, nós devemos apresentar tudo diante dele.
E nessa ideia, como água, né, nos derramar diante do Senhor, como sangue vertido sobre o altar do sacrifício, derramar todo o nosso ser diante da presença do Senhor. Sabendo isso, que Ele ouve as nossas orações e Ele nos responde, e nós temos que entrar com essa confiança, com essa ousadia de entender que tudo aquilo que eu falo, o Senhor está me ouvindo e Ele há de me responder. Porque isso, o que Ele quer fazer é gerar paz nos nossos corações, é gerar mais do reino dele, né, que nós ouvimos também na pregação do pastor Itaro, a confiança, o amor a Deus, o amor a mim mesmo, o amor ao próximo, e termos a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo habitando verdadeiramente nas nossas vidas. Então, sendo verdadeiros cidadãos do reino de Deus, tendo as características desse reino sobre a nossa vida. É isso que Ele quer promover, é isso que Ele quer fazer, e é por isso que nós precisamos confiar no Senhor e então apresentar nas nossas orações tudo aquilo que está dentro do nosso ser, tudo aquilo que nos inquieta. Nós precisamos apresentar ao Senhor. E aqui existe até um exercício interessante do salmista, porque ele está falando para a sua alma em determinados momentos. Então ele está conversando consigo mesmo, né? Parece, alguns podem dizer, isso aí é coisa de louco, né? Falar consigo mesmo ou falar como se fosse uma outra pessoa. Nós somos um ser formado à imagem e semelhança de Deus, por isso nós somos formados de espírito, alma e corpo, e nós precisamos ter essa intimidade, assim como existe Pai, Filho e Espírito Santo, e eles são íntimos uns dos outros, eles são concordes o tempo inteiro. Nós precisamos também trabalhar isso no nosso ser, buscar entender as necessidades que nós temos na nossa alma, as necessidades que temos no nosso físico, as necessidades do espírito, também que Deus colocou sobre as nossas vidas, e confiarmos no Senhor e falarmos com o Senhor abertamente, e entregarmos todas as coisas diante do altar do Senhor. E então caminharmos com a confiança daqueles que estão firmados aos pés do Senhor. Não existe nada que vá fugir do controle das mãos de Deus. Ele sabe todas as coisas, mas Ele pede que nós confessemos, que Ele pede que nós falemos, que nós demonstremos, que nós peçamos a Ele, para então Ele dar às nossas vidas aquilo que é segundo a sua vontade, segundo o seu querer. O texto auxiliar que também usa essa expressão de derramar o coração é um texto lá de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias. Tem Isaías, Jeremias, depois vem o livro de Lamentações, antes de Ezequiel e Daniel. Lamentações capítulo 2, verso 19, ele vai falar o seguinte: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Então, precisamos lembrar um pouquinho do contexto, né? Jeremias e Lamentações de Jeremias é escrito durante o período do cativeiro. Então era um período de muita dificuldade, muita necessidade no meio daqueles que ficaram em Jerusalém, assim como os que foram estavam sendo, na verdade, aperfeiçoados por Deus durante o cativeiro para que voltassem de uma forma diferente à presença do Senhor, à busca do Senhor e se afastassem de toda a corrupção. Então, em Lamentações, ele vem e diz assim: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias. Então ele está falando assim, quando você tem um problema, você precisa clamar ao Senhor. E isso pode ser durante o dia, pode ser durante a noite, pode ser
no começo das vigílias, pode ser no fim das vigílias, a hora que você for acordado, estiver inquieto, estiver com algum sentimento ou alguma coisa tirando o teu sono, você precisa apresentar ao Senhor. Você precisa derramar diante dele o seu coração como águas diante da face do Senhor e levantar as suas mãos. E aí ele vai dizer pela vida, né? Por causa da situação que estava acontecendo lá, da necessidade, da fome. E nós podemos trazer para nós de uma forma um pouquinho diferente, mas nós levantamos também as mãos ao Senhor, clamando pela nossa vida e pela fome que nós temos da justiça, pela fome que nós temos de ver cumpridas as promessas de Deus, pelo anseio que existe nos nossos corações de também alcançarmos algumas coisas. Nós podemos apresentar da mesma forma, entendendo que Deus ele conhece a nossa necessidade, ele lembra da nossa estrutura, sabe que nós somos pó e ele tem o anseio, assim como um pai de dar coisas boas aos seus filhos, ele também tem um anseio de nos abençoar e dar a nós o reino de Deus, ok? E para nós fecharmos, eu quero também ler um outro versículo que está em Salmo 42. Eu vou ler versículos 5, 6, 9 e 11, ok? Salmo de número 42, versículos 5, 6, 9 e 11. Então, ele diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon e desde o pequeno monte. Verso 9. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecesses de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Verso 11. Porque estás abatida, minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, eu li esses versículos, os irmãos podem ler o texto como um todo, mas aqui a importância também, e aqui a gente vê um outro salmo, um outro salmista falando sobre os seus sentimentos, e ele é tão sincero diante de Deus que ele apresenta a sua alma como estando abatida, e ele apresenta questionamentos diante do Senhor, que são questionamentos que para ele parecem verdade. Ele diz, direi a Deus a minha rocha, versículo 9, por que te esqueceste de mim? Quantas vezes nós, no meio de situações difíceis, achamos que Deus nos desamparou, que Deus não tem se lembrado de nós, que Deus não tem olhado para as nossas vidas e é por isso que as situações difíceis aparecem. Mas nós precisamos chegar nesta confiança de entender e dizer aos nossos sentimentos, espera em Deus, confia no Senhor, aguarda as suas promessas se cumprirem, aguarda o Senhor se levantar em meio a essa dificuldade. Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Então ele pergunta ao Senhor, olha, o Senhor se esqueceu de mim? Por que existe esse sentimento dentro de mim mesmo? É interessante isso, né? Ele está perguntando para Deus por que um sentimento dentro do seu coração, da sua alma, está sendo gerado. E é bom nós fazermos esses questionamentos, porque nós estamos perguntando para aquele que realmente conhece o nosso ser, porque ele nos formou. Então ele tem a melhor resposta sobre isso. Ele verdadeiramente tem a resposta certa, muito melhor do que todos aqueles que estudam para falar isso, muito melhor do que todas as ciências que o homem desenvolveu, está o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus e os princípios de Deus para as nossas vidas. Mas se nós não questionarmos a Deus, como nós vamos ouvir
essa resposta maravilhosa que Ele tem para nos dar. Como nós podemos alcançar aquilo que Ele tem a nos ensinar se nós não nos achegarmos a Ele com confiança, se nós não derramarmos o nosso ser diante dEle. Será que nós vamos conseguir passar a dificuldade e virar para a nossa alma e dizer assim: alma, por que está abatida? Espera no Senhor. Ele é a minha salvação. E espera no Senhor porque ainda o louvarei. O louvor surge num momento de alegria. O louvor surge num momento em que nós passamos pela prova, aprovados, e temos aquele sentimento gostoso de termos vencido. E aí, ao vencermos, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido ao nosso lado, até aqui o Senhor tem estado presente nas nossas vidas, batalhado conosco e feito com que nós possamos ser mais do que vitoriosos, mais do que vencedores, através do nome de Cristo Jesus. Então, quando nós vemos tudo isso, nós precisamos entender que é chegada a hora de derramarmos verdadeiramente os nossos corações diante de Deus, mostrarmos que realmente confiamos ao Senhor, nos apresentarmos de uma forma diferente diante de Deus. Como tem sido os nossos momentos de oração diante de Deus? Quão sincero nós temos sido sobre todas as coisas que nós temos passado? Você expõe verdadeiramente tudo aquilo que está no teu interior para Deus responder? Você questiona quando você está em dúvida do que fazer? Ou você simplesmente ora uma forma vazia e diz assim: tudo bem, apresentei diante de Deus e agora eu vou fazer o que é necessário? Nós precisamos confiar que o Senhor responde e ouve as nossas orações. Senão, não tem sentido Ele ser o nosso confidente, não tem sentido Ele ser a pessoa para quem nós vamos contar os nossos segredos e tudo aquilo que temos guardado só para nós. Mas nós precisamos aprender a confiar de uma forma não só a confiar que o Senhor irá estender o teu braço, que o seu braço, na verdade, nunca se encolheu, mas está estendido para nos abençoar, e agirá em prol da nossa salvação, da nossa libertação, de um escape. Mas mais do que isso, mais do que esperar a salvação, mais do que esperar a manifestação do Senhor para ser livre de uma determinada situação externa, nós também precisamos, para sermos curados, apresentarmos o que vai no nosso interior diante do altar do Senhor, sabendo que em tudo, Ele tem prazer em ouvir os seus filhos e responder às nossas orações. Por isso nós precisamos ser cada vez mais verdadeiros diante de Deus e diante dos momentos em que nós sentimos dificuldades e sentimos esses sentimentos que nós muitas vezes queremos lutar contra. Vamos chamar Deus para estar ao nosso lado, também para batalhar em guerras que não são externas, que são internas ao nosso ser. Em momentos que nós enfrentamos dificuldade, vamos trazer Deus para o nosso lado, para sermos verdadeiramente vitoriosos. Então, para fechar, eu quero voltar e ler o versículo base dessa aula, Salmo 62, verso 8, que diz: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. No nome de Cristo Jesus.